Todo mundo ama histórias de sucesso em Hollywood, mas às vezes a fama e a fortuna podem destruir até as estrelas mais brilhantes. Na indústria do entretenimento, a imagem é tudo. Você pode ser incrivelmente talentoso, mas uma má decisão pode acabar com sua carreira em um instante. Hoje vamos explorar as vidas de atores que caíram do topo ao fundo por erros, batalhas pessoais ou simplesmente má sorte. Acompanhe a gente para descobrir quem são e o que os levou a perder tudo. Número 20. Vem com a gente para descobrir quem são e o que os fez perder tudo. Número 20. Melissa Gilberto. Melissa Gilbert, a atriz superestrela que conquistou nossos corações como Lauren Gauss Wilder no querido programa de TV A Pequena Casa na Pradaria, teve uma vida cheia de altos e baixos em Hollywood. Nascida em 8 de maio de 1964, na ensolarada Los Angeles, Califórnia, Melissa saltou para a fama bem cedo e se tornou uma das estrelas mirins mais reconhecidas de Tinseltown. No entanto, a fama nem sempre garante um caminho tranquilo. Melissa se envolveu em algumas situações complicadas que fizeram sua carreira passar por alguns percalços. Um dos incidentes mais dramáticos aconteceu durante sua participação em A Pequena Casa na Pradaria, quando ela teve uma discussão acalorada com sua coestrela Shannon Dougherty. Os conflitos causaram um grande alvoroço, e Melissa acusou abertamente a Shannon de ser desrespeitosa com o set. Todo o assunto se transformou em uma sensação sensacionalista que colocou em dúvida a profissionalidade e a imagem da Melissa na indústria do entretenimento. Mas não foram apenas as brigas no set que abalaram a carreira da Melissa. Todo o caso se tornou uma sensação sensacional que questionou o profissionalismo e a imagem de Melissa na indústria do entretenimento. Mas não foram só as brigas no set que balançaram a carreira da Melissa. A vida pessoal dela foi notícia, com romances e divórcios ofuscando suas conquistas. Os relacionamentos românticos turbulentos e os divórcios muito divulgados se tornaram o tema das revistas de fofoca. O constante escrutínio da mídia ofuscou suas conquistas profissionais e criou uma percepção injusta de instabilidade, dificultando ainda mais a recuperação de Melissa. Para piorar a situação, Melissa se jogou de cabeça em atividades políticas polêmicas. Ela se tornou uma participante ativa do ativismo político de esquerda e até se lançou como candidata ao Congresso como democrata no 8º Distrito Congressional de Michigan. Embora todos tenham direito às suas próprias crenças políticas, o envolvimento de Melissa na política a afastou de uma parte significativa de sua base de fãs. A mudança repentina da atuação para a política resultou em menos ofertas de trabalho e oportunidades limitadas na indústria do entretenimento. Infelizmente, a combinação desses eventos e polêmicas fez com que a estrela que antes brilhava em Melissa Gilbert desaparecesse. Apesar de seu talento inegável e suas contribuições ao mundo da atuação, seus erros pessoais e seu comportamento errático deixaram uma marca em sua reputação profissional, o que dificultou a recuperação de sua carreira. Número 19. Corey Feldman. Teve uma época em que Corey Feldman era um nome sinônimo de fama e sucesso. Nos anos 80, quando era um ator mirim, ele encantou o público com seu jeitinho de criança e seu talento inegável. Filmes como Os Goonies e Conta Comigo o catapultaram para o estrelato, mas não sabíamos que esse conto de fadas tomaria um rumo sombrio. À medida que a Corey foi crescendo, começou a tomar decisões questionáveis. Desde álbuns musicais infelizes até aparições estranhas em programas de reality show, os sinais eram claros de que nosso querido ator mirim estava afundando em um abismo de autodestruição. Os sinais de alerta estavam lá, mas todo mundo esperava uma mudança milagrosa. Depois veio o infame livro revelador. Corey soltou bombas dizendo que em Hollywood havia um submundo de abuso e exploração. Embora isso pudesse ter sido um ponto de virada na carreira dele, acabou se tornando um desastre. As acusações sem provas concretas provocaram uma ruptura na indústria, deixando Corey isolado e ridicularizado. Mas espera, tem mais. As tentativas do Corey de recuperar o protagonismo tomaram a forma de um reality show. As palhaçadas cheiravam a uma carreira sem saída. A aventura do Corey Feldman no mundo da criação de conteúdo online selou o destino. As palhaçadas, o drama e a trágica desesperação cheiravam a uma carreira sem saída.
E como se as coisas não estivessem ruins o suficiente, a aventura do Corey Feldman no mundo da criação de conteúdo online selou o destino. Na lápide da sua carreira, o cara decidiu lançar um canal no YouTube numa tentativa de se reinventar como influenciador. Soiler não saiu como ele esperava. No auge de sua carreira, o homem decidiu lançar um canal no YouTube na tentativa de se reinventar como influenciador. Soiler não saiu como esperado. Seu conteúdo era embaraçoso. As visualizações despencaram e a seção de comentários tornou-se um terreno fértil para trolls. Olhando para trás, para a carreira de Corey Feldman, é inegável que suas decisões e ações o levaram a um reino sem volta. Nós, a audiência perplexa, ficamos coçando a cabeça, nos perguntando como um ator aparentemente talentoso conseguiu se sabotar profissionalmente com tanto entusiasmo. Fred Savage, que já foi uma querida estrela mirim em Hollywood, enfrentou uma queda dramática em 2022. Conhecido por seu papel na popular série de televisão Anos Incríveis, de 1988 a 1993, a carreira do Savage desabou quando ele foi demitido do reboot do programa devido a várias acusações de má conduta. Essas acusações incluíam toques inadequados, abuso verbal e a criação de um ambiente de trabalho hostil. A carreira do Savage desabou quando ele foi demitido do reboot do programa devido a várias acusações de má conduta. Essas acusações incluíam toques inadequados, abuso verbal e a criação de um ambiente de trabalho hostil. Savage negou veementemente todas as acusações, mas as consequências foram graves. Essas acusações surgiram pela primeira vez em maio de 2022, quando um membro da equipe não identificado acusou o Savage de toques inadequados no set da nova versão de Anos Incríveis. As acusações ganharam força rapidamente à medida que mais ex-membros da equipe de produção apareceram com reclamações semelhantes, alguns até mencionando um ambiente de trabalho hostil. Finalmente, o Savage foi demitido do programa, deixando sua carreira na corda bamba. Savage negou firmemente as acusações, afirmando que nunca se comportou de maneira inadequada nem criou um ambiente hostil. Ele expressou preocupação com as acusações e prometeu cooperar com qualquer investigação. No entanto, as consequências foram devastadoras para sua carreira, perdendo seu papel na nova versão e sendo demitido pela agência. No entanto, as consequências foram devastadoras para a carreira dele. Ele não apenas perdeu seu papel no remake, mas também foi demitido por sua agência. Essa queda mostra que ninguém está imune a acusações. Levar denúncias a sério é crucial. A rede de apoio é vital para superar desafios da fama. Destaca a importância de acreditar nas vítimas e de levar a sério tais alegações. Além disso, destaca a importância de ter uma rede de apoio para ajudar milhares de estrelas infantis a superar os desafios que acompanham a fama. Quanto ao futuro de Fred Savage, não está claro. Embora ele negue todas as acusações, sua carreira está atualmente em perigo. Não se sabe se ele conseguirá recuperar sua carreira ou se já chegou ao fim. Só o tempo dirá o que o aguarda. Número 17, Amber Heard. Imaginem a Amber Heard prestes a alcançar o estrelato em Hollywood, conseguindo um papel principal no sucesso de bilheteira Aquaman, o que a prepara para se tornar um grande nome na indústria. Algo emocionante, de verdade. Mas aí, tudo deu uma virada inesperada. Em 2016, Heard fez sérias acusações de abuso doméstico contra seu ex-marido, o tristemente famoso Johnny Depp. A mídia ficou louca e, como resultado, ela teve que enfrentar muitas reações negativas. Depp, por sua vez, negou as acusações, o que resultou em um desagradável julgamento por difamação cheio de dramatismo. Um intenso escrutínio para piorar as coisas. O julgamento terminou a favor de Depp, já que o júri a declarou culpada de difamação e impôs uma indenização de 15 milhões de dólares. Esse veredicto teve um impacto devastador na carreira dela. Ela foi cortada de vários projetos, incluindo de Aquaman 2. A reputação dela sofreu um duro golpe e seu futuro em Hollywood de repente parecia bem sombrio. Desde o julgamento, Heard tem mantido um perfil baixo, se afastando dos holofotes. Claro, ela deu algumas entrevistas aqui e ali, mas definitivamente tem permanecido em silêncio. Quem sabe o que o futuro reserva para ela? A essa altura, ninguém pode adivinhar. A carreira dela, que um dia foi promissora, está em ruínas e vai ser difícil ela voltar à fama. Então, como tudo deu errado para Amber Heard?
Bom, o momento das acusações não poderia ter sido pior. Justo quando ela estava começando a fazer nome em Hollywood, as acusações ofuscaram sua carreira e tornaram muito difícil encontrar trabalho. Além disso, a gravidade das acusações não ajudou em nada. A violência doméstica é uma questão delicada e séria, levando muitos a questionar as suas alegações. Para piorar as coisas, a conduta da Hardy durante o julgamento não conquistou exatamente a confiança do público. Ela era frequentemente evasiva e desonesta no depoimento, manchando ainda mais sua reputação. Não é de se admirar que a queda dela tenha sido bem desalentadora. Amber Hardy tem projetos como os Veitausenden. Ela pode escrever um livro. Ele tem vários projetos em andamento. Veitausenden, embora seu lançamento seja incerto. Ela até pode considerar escrever um livro sobre sua experiência. De qualquer forma, uma coisa é certa, esse escândalo sempre vai estar associado ao nome dela. Número 16, Kanye West. Estamos no começo dos anos 2000 e o hip hop está em alta. Artistas como Kanye West estão quebrando barreiras, desafiando limites e criando alguns dos estilos musicais mais inovadores da nossa época. Mas não sabíamos que por trás daquele gênio se escondia um rastro de destruição que estava prestes a se revelar. Uma das maiores vítimas da guerra de Kanye foi ninguém menos que Taylor Swift. Era o MTV Video Music Awards de 2009, e a Taylor, inocente com os olhos bem abertos, acabava de ganhar o prêmio de melhor vídeo feminino. Mas antes que ela pudesse fazer seu discurso de aceitação, lá estava ele, Kanye West, subindo ao palco, microfone na mão e com um brilho travesso nos olhos, dizendo apenas algumas palavras: Taylor, vou te deixar terminar. Mas a Beyoncé tinha um dos melhores vídeos de todos os tempos. Ele estragou o momento da Taylor sem a ajuda de ninguém. E isso foi só o começo. Em 2016, outra vítima desavisada se viu na mira do Kanye, o pobre Wiz Khalifa. Um simples e inocente tweet sobre um baseado desencadeou uma disputa no Twitter que saiu do controle. Kanye atacou a legitimidade do Wiz, sua música, e até arrastou a ex-esposa do Wiz, Amber Rose, para a confusão. As consequências foram brutais. O Wiz perdeu seguidores e credibilidade, tudo graças ao Kanye e sua alegre turma de selvageria nas redes sociais. Mas espera, tem mais. Lembra de você, Swift. Bom, ela não era do tipo que deixava o Kanye fazer o que quisesse, arruinando sua reputação para sempre. Depois de anos de tensão latente, em 2016 foi lançada a música Famous, uma canção do Kanye que incluía uma frase grosseira. Dá para imaginar a explosão que se seguiu. Taylor contra-atacou, a mídia ficou louca e o mundo inteiro se perguntou como o Kanye pôde cair tão baixo. As consequências ainda continuam. Perguntem para a boa galera da gravadora do Big Sean. Boa música. Kanye West, aquele que dizia amar a criatividade de seus artistas, começou a tuitar em 2020, criticando a gravadora e exigindo que lhe devolvessem o favor. Essa demonstração pública de deslealdade destruiu a confiança dentro da boa família musical e manchou para sempre seu espírito colaborativo. Obrigado, Kanye. Número 15, Matthew Morrison. Matthew Morrison foi o rei do mundo em seu melhor momento. Você o conhece pelo incrivelmente popular programa de televisão Glee, onde nos deixou de queixo caído. Ele tinha tudo e estava pronto para uma longa e brilhante carreira em Hollywood. Mas tudo deu uma virada inesperada. Em junho de 2022, o Morrison teve um grande obstáculo em seu caminho. Ele foi demitido do trabalho como jurado no So You Think You Can Dance porque o acusaram de ter enviado algumas mensagens inapropriadas para uma concorrente. As acusações não foram levadas na brincadeira e caíram sobre ele como um caminhão de tijolos. No começo, Morrison negou as acusações e tentou se defender, mas a verdade o alcançou e ele acabou confessando que realmente tinha enviado aquelas mensagens. Ele se desculpou rapidamente, mas foi tarde demais e muito pouco. O dano já estava feito. Perder o lugar em So You Think You Can Dance foi um grande golpe para a carreira de Morrison. Isso desencadeou uma reação em cadeia e ele perdeu vários projetos num piscar de olhos.
Hollywood virou as costas para ele e sua reputação ficou no chão. Foi uma época difícil e seu futuro em Ansselton parecia sombrio. Desde que a poeira assentou, Morrison tem mantido um perfil baixo. Ele apareceu em entrevistas, mas tem estado em silêncio. Quem sabe o que o futuro reserva para ele? Ele apareceu em algumas entrevistas aqui e ali, mas tem estado relativamente em silêncio. Quem sabe o que o futuro reserva para ele? Uma coisa é certa, a carreira dele está em ruínas. Número 14. O jogo. Ele foi uma vez um dos rappers mais promissores do cenário, lançando sucessos, criando uma base de fãs leais e sendo conhecido por ser autêntico na cena do rap. Mas depois tudo desandou. Em 2005, o Game teve uma briga enorme com seu antigo mentor, 50 Cent. Saiu em todos os meios e as coisas ficaram muito feias muito rápido. Eles se lançavam insultos e ameaças por todos os lados. Inclusive, eles lançavam músicas ofensivas um contra o outro. Foi como ver uma batalha de rap com esteroides. Mas a verdade é que essa disputa prejudicou seriamente a carreira do jogador. Ele perdeu muitos fãs e os grandes nomes da indústria o colocaram na lista negra. As vendas caíram e sua coroa de rapper perdeu o brilho. O Game tentou se recuperar, mas infelizmente, suas tentativas de retorno não tiveram sucesso. Ele lançou alguns álbuns que receberam críticas mistas e nunca alcançou o mesmo nível de sucesso que tinha antes da briga. A situação piorou ainda mais para ele. Os últimos anos foram uma montanha-russa de manchetes negativas para o Game, com acusações de agressão, polêmicas confusas e alegações de assédio. O Game simplesmente não conseguia escapar do drama. O comportamento dele afastou mais fãs e dificultou conseguir shows. Tá claro que a carreira dele foi pro espaço. A briga com 50 Cent, suas próprias ações imprudentes e a falta de foco levaram à sua queda. Reconstruir sua carreira parece uma aposta arriscada. Vai passar para a história como um dos maiores que poderia ter sido no mundo do hip-hop. Número 13. Cuba Gooding Jr. Nos anos 90, Cuba Gooding Jr. era o centro das atenções, com atuações memoráveis em Voicing the Roy Jerry Maguire. Todo mundo o elogiava. O público adorava o carisma dele, a energia contagiante e aquele sorriso de $1 milhão. Todo mundo achava que ele ia se tornar um membro da realeza de Hollywood. Mas, infelizmente, a fama tem uma maneira estranha de brincar com o destino da gente. Com o passar dos anos, a carreira do Cuba teve uma queda rápida. Rimentos, onde tudo se complicou. Bom, vamos começar por um pequeno detalhe chamado Más Decisões. Cuba se viu em uma série de filmes medíocres e esquecíveis. Enquanto seus contemporâneos ganhavam prêmios Oscar e produziam grandes sucessos de bilheteira, parecia que ele não conseguia ter um respiro. Como se a queda vertiginosa da carreira dele não fosse suficiente, Cuba ainda se afundou mais em um mar de problemas legais. Em 2019, as acusações de conduta sexual inadequada caíram sobre ele como um caminhão de tijolos. Várias mulheres se manifestaram, denunciando comportamentos inadequados da parte dele. Essas acusações mancharam a reputação dele e prejudicaram ainda mais a carreira, que já estava em crise. Cuba Gooding Jr., que um dia foi amado tanto pelo público quanto pelos críticos, agora era um páreo de Hollywood. Os estúdios se afastaram, os agentes de elenco fizeram vista grossa e as ofertas que um dia foram promissoras se evaporaram. Parecia que a carreira do Cuba tinha se evaporado, deixando apenas um rastro de oportunidades perdidas. Agora, não vamos esquecer que em Hollywood nem todos os capítulos são definitivos. Cuba está fazendo de tudo para recuperar um pouco daquela glória perdida. Ele expressou seu arrependimento pelas ações e com certeza aprendeu algumas lições difíceis. Mas não é tarde demais e pouco demais. Só o tempo dirá se ele consegue se recuperar e ressuscitar a carreira que um dia foi próspera. Número 12. Will Smith. Will Smith, a outrora querida superestrela de Hollywood, conseguiu afundar sua carreira de uma só vez. Imaginem que estamos no Oscar de 2022 e que a tensão tá lá em cima.
O brilho e o glamour da noite, a expectativa em torno do anúncio dos vencedores e, claro, as polêmicas que agitaram o espetáculo e que marcariam para sempre o legado do Smith. Chris Rock sobe ao palco para apresentar o prêmio de melhor documentário. O que ele não sabia é que sua piada sobre a esposa do Will, Jada Pinkett Smith, desencadearia uma série de acontecimentos que abalariam toda a indústria do entretenimento. Essa piada atingiu um ponto sensível do Will e, de repente, ele explodiu de raiva. Ele pulou do seu assento, deu um tapa na cara do Chris Rock e começou a gritar palavrões para que todos ouvissem. Então, toda a sala ficou em silêncio, o que fez a celebração parar de repente. Parecia algo saído de um filme de grande sucesso. Como você pode imaginar, a internet ficou louca. As redes sociais estavam pegando fogo, com todo mundo dando suas opiniões. E digamos que a maioria das pessoas não estava feliz com o comportamento do Will. SOS Wells em Academia de Cinema não perdeu tempo e abriu uma investigação minuciosa sobre a briga, e o cara vai ter que enfrentar as consequências. Ele foi proibido de participar de qualquer evento da academia por 10 anos. Ai, mas isso não é tudo. Esse incidente maluco teve um grande impacto na outrora próspera carreira do Will Smith. Os projetos que ele tinha planejados foram cancelados por toda parte, deixando os fãs desanimados e os especialistas da indústria se perguntando se deveriam voltar a trabalhar com ele. O cara que costumava brilhar mais que o letreiro de Hollywood de repente se viu nas sombras da sua própria queda. Agora todo mundo vai se tornar Smith. Será que ele conseguirá recuperar a confiança e o amor dos fãs? Bom, deixe eu dizer que o caminho que temos pela frente é difícil. A redenção não vai ser fácil para ele, mas quem sabe, talvez ele consiga ressurgir das cinzas desse horrível incidente e recuperar sua antiga glória. Vai ser um caminho cheio de obstáculos, isso é certo. Número 11 Stephen Anthony Lawrence. Stephen Anthony Lawrence era uma estrela em ascensão absoluta em Hollywood, especialmente conhecido pelo seu papel como Vince Arangora no popular programa do Disney Channel, Even Stevens. O mundo estava ao seu alcance e parecia que a carreira dele estava prestes a decolar. No entanto, a carreira do Lawrence desabou e começou a despencar. Conseguiu alguns papéis a mais, mas não conseguiu nada importante. Ele começou a ganhar a reputação de ser um cara complicado de se trabalhar, e seu nome começou a aparecer nas revistas de fofoca. O grande golpe veio quando, em 2015, o Lawrence foi flagrado por uma câmera enquanto trabalhava como Papai Noel em um shopping. Não precisa nem dizer que o vídeo viralizou mais rápido do que se diz o PS, Margarita, e praticamente acabou com a sua promissora carreira. Puf, foi embora em um instante. Então, como exatamente o Stephen Anthony Lawrence estragou sua carreira para sempre? Bom, é uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, ele tomou algumas decisões muito ruins, se meteu em problemas legais e fez algumas declarações públicas ofensivas que o fizeram parecer pouco profissional e pouco confiável aos olhos do pessoal da indústria. Em segundo lugar, a imagem do Lawrence levou um grande golpe. Você se lembra de como ele costumava interpretar aquele garoto engraçado e peculiar em Even Stevens? Bom, a personalidade pública dele começou a mudar. Ele se tornou mais imprevisível e sua reputação de ser uma pessoa difícil de se trabalhar só cresceu. Mas espera, tem mais. Parecia que o Lawrence tinha perdido aquela paixão ardente pela atuação que um dia impulsionou sua carreira. Em vez disso, parecia mais interessado em sair para a balada e se divertir. Bom, cada um tem seus gostos, mas definitivamente, isso não fez maravilhas na vida profissional dele. Definitivamente, a carreira do Stephen Anthony Lawrence chegou ao fundo do poço devido a uma combinação de más decisões, uma imagem danificada e uma paixão em declínio pela sua profissão. É uma verdadeira história de advertência que lembra os aspirantes atores sobre os perigos de tomar más decisões, deixar que sua reputação seja afetada e perder aquele fogo interior. Número 10 Shia LaBeouf. Na sua época, o Shia LaBeouf era o garoto de ouro de Hollywood.
Desde seu papel de destaque na série de sucesso Even Stevens até suas transformações em filmes de grande bilheteira como Transformers, parecia que o LaBeouf estava a caminho certo do estrelato. Mas depois tudo saiu do controle. Tudo começou com suas notórias crises públicas. Lembra daquela vez que ele foi preso por comportamento bêbado em um show da Broadway? Ou quando ele colocou um saco de papel na cabeça com as palavras "Não sou mais famoso" rabiscadas? Não é o comportamento típico de uma estrela, né? Esses incidentes marcaram o começo do fim da carreira do LaBeouf. Mas espera, tem mais. Vamos falar sobre os esforços artísticos questionáveis do LaBeouf. Ele decidiu fazer um curta-metragem que supostamente era um plágio do trabalho de outra pessoa, o que deixou a galera confusa e irritada. E se isso não bastasse, ela criou um rap freestyle enquanto usava um penteado rabo de rato que nos fez questionar sua sanidade. Mas talvez o último prego no caixão tenha sido a bomba que estourou quando a ex-namorada do Shia, F.K. Twigs, o acusou de abuso emocional e físico. As chocantes acusações causaram um alvoroço em Hollywood e mancharam a outrora brilhante reputação que o LaBeouf havia construído. Dá pra dizer com certeza que ninguém viu isso chegando, e se tornou um momento decisivo para a carreira dele. As consequências foram brutais. Os estúdios de cinema que queriam se distanciar da polêmica, aos poucos, começaram a tirar o Shia LaBeouf das suas listas de atores. Quem quer se associar com alguém que parece um desastre de relações públicas ambulante? Parece que, não muitos. Com sua credibilidade destruída, LaBeouf foi relegado a filmes independentes e projetos marginais. Ficaram para trás os dias dos papéis principais em superproduções ou de dividir a tela com uma lista de talentos. Parecia que a indústria que uma vez o adorou, agora estava virando as costas para ele. Então, aí está, a montanha-russa que Shia LaBeouf percorreu, desde seu papel de ator amado até se tornar um para de Hollywood. Parecia que a indústria que antes o adorava estava agora lhe dando as costas. Então aí está, a montanha-russa que Shia LaBeouf fez, de ser um ator querido a se tornar um para de Hollywood. É triste ver um indivíduo tão talentoso se autodestruir de uma maneira tão espetacular. Número 9. Tom Cruise. Você já se perguntou como alguém com tanto talento e charme conseguiu desviar sua própria carreira sem a ajuda de ninguém? Pois é, foi isso que aconteceu com o Tom Cruise. Agora, vamos imaginar isso. Estamos em meados dos anos 2000 e Tom Cruise está no auge da sua carreira. Ele tem um olhar que poderia derreter geleiras, um sorriso que poderia ofuscar o sol e uma filmografia que se estende como um tapete vermelho do Oscar. Mas não sabíamos que sua inseparável aliada, a cientologia, logo se tornaria a variável que desencadearia o caos sobre sua imagem impecável. Impulsionado pela sua devoção à Igreja da Cientologia, Cruise se envolveu em uma série de manobras polêmicas de relações públicas que surpreenderam e confundiram pessoas ao redor do mundo. Você se lembra quando ele pulou no sofá da Oprah e expressou seu amor por Katie Holmes de uma maneira enérgica e exagerada? Esse espetáculo por si só fez com que os fãs questionassem sua sanidade. E justo quando achávamos que as coisas não podiam ficar mais estranhas, Cruise começou a brigar com figuras respeitadas da indústria, prejudicando suas amizades que antes eram sólidas. O confronto dele com o Matt Lauer durante uma entrevista ao vivo foi um completo desastre. Em vez de promover seu filme, Cruise decidiu dar uma lição no Lauer sobre suas crenças sobre a psiquiatria, o que fez com que ele perdesse o apoio de uma parte importante de sua base de fãs. À medida que Cruise continuava nesse caminho destrutivo, suas escolhas cinematográficas tornaram-se cada vez mais questionáveis. Parecia que ele estava mais interessado em promover sua agenda da cientologia do que em oferecer atuações excepcionais. Battlefield Earth é um dos piores filmes, causando alvoroço. Mesmo com sucessos, seu comportamento no set não agradou. Em Missão Impossível, refletia o caos que causava. Mesmo quando ele conseguiu encontrar projetos que tiveram algum sucesso, seu comportamento no set não conquistou o carinho de ninguém. Seu envolvimento na franquia Missão Impossível parecia refletir o caos que ele causou na vida real.
Histórias de exigência e controle frustraram a equipe, lembrando da superestrela humilde que admiravam. Com fracassos de bilheteira e problemas de relações públicas, Tom Cruise está marginalizado na indústria. As pessoas hesitam em investir em seus projetos. Agora, com uma série de fracassos de bilheteria e pesadelos de relações públicas, Tom Cruise se vê marginalizado em uma indústria que já foi seu domínio. As pessoas agora hesitam antes de investir seu dinheiro em projetos associados ao seu nome, enquanto antes eram fãs devotados. Número 8. Winona Ryder. Na sua época, Winona Ryder era uma figura a ser levada a sério. Ela tinha uma combinação fascinante de beleza, talento e espírito rebelde. Desde seu papel de destaque em Beetlejuice até a dupla inesquecível com Winona DiCaprio em A Idade da Inocência, ela nos tinha a todos sob seu feitiço. Todo mundo adorava, ou pelo menos era o que pensávamos. Mas como diz o ditado, a fama é uma amiga caprichosa. Em algum momento do caminho para o estrelato, Winona se enredou em uma teia de más decisões que arruinariam sua carreira mais rápido do que sua avó abrindo um suéter de Natal. O ponto de virada chegou em 2001, quando Winona foi presa por roubar em uma loja. Sim, você ouviu direito. Ela passou de interpretar personagens icônicos a tentar a sorte no roubo na vida real. As pessoas não podiam acreditar, ou talvez simplesmente não quisessem acreditar. As fotos policiais circularam pela internet como um rastilho de pólvora. Da noite pro dia, Winona passou de ser uma atriz de primeira linha a se tornar o alvo dos tabloides. Uma vez no centro das atenções, sempre no centro das atenções. A reputação da Winona desabou e as portas douradas de Hollywood começaram a se fechar. Um por um, os diretores hesitaram em contratá-la, temendo a publicidade negativa que isso geraria. Ficaram para trás os dias em que ela roubava cenas e nossos corações. Em vez disso, ela se tornou sinônimo de uma história de fama que deu terrivelmente errado. Em um ato de desespero, Winona aceitou papéis menores em filmes independentes na esperança de recuperar sua antiga glória. Mas foi tarde demais e muito pouco. O dano já estava feito e seu estrelato continuou a cair. Então é isso, a trágica história de como Winona Ryder passou de fazer parte da realeza de Hollywood a se tornar um exemplo sobre a ruína de sua carreira. É uma lição de que até mesmo as estrelas mais talentosas e queridas podem perder o controle se se desconectarem da realidade. Mas no jogo da vida, sempre há uma chance de redenção. É uma lição de que até mesmo as estrelas mais talentosas e queridas podem perder o controle se desconectarem da realidade. Mas no jogo da vida, sempre há uma chance de redenção. Talvez, só talvez, Winona ressurgirá como uma fênix das cinzas e recuperará seu trono. Afinal, isso é Hollywood. E Stranger Things deu uma dica sobre suas recentes e bem-sucedidas aparições na série Stranger Things. Número 7. Justin Bieber. Quando Justin Bieber apareceu pela primeira vez na cena musical com seu charme de garoto e suas melodias suaves, todo mundo achava que ele era o próximo grande sucesso. As meninas gritavam a plenos pulmões, os meninos ouviam suas músicas uma e outra vez, 2010, e o mundo parecia pertencer a essa sensação do pop canadense. Mas não demorou muito até que as rachaduras começassem a aparecer. E o mundo parecia pertencer a essa sensação do pop canadense. Mas não demorou muito até que as rachaduras começassem a aparecer. O ego do Justin começou a crescer mais rápido que um castelo inflável em uma festa de criança. Começou a fazer loucuras, como urinar em baldes e jogar ovos na casa do vizinho. Era como se ele tivesse um caso incurável de síndrome de diva. Junto com isso, vieram o comportamento errático e os problemas com a lei, como a prisão por dirigir bêbado e o roubo, além de correr pelas ruas como um louco. À medida que suas palhaçadas continuavam aparecendo nas manchetes, os fãs começaram a perder a paciência. As intermináveis desculpas e promessas de mudança caíram no vazio. A galera queria que seu ídolo pop crescesse e começasse a agir como um adulto, em vez de um garoto rico mimado. Mas o último prego no caixão veio com suas escolhas musicais. Ficaram para trás as melodias pop contagiantes que um dia nos fizeram dançar. Em vez disso, Bieber decidiu experimentar batidas R, B e trap que não combinavam com seu estilo. Foi como ver um grande pintor começar a pintar com os dedos usando barro. Um desastre,
para dizer o mínimo. Pode-se dizer com certeza que a carreira do Justin Bieber desmoronou e queimou como um show pirotécnico em chamas. As ações e decisões questionáveis dele mancharam para sempre sua imagem e afastaram sua base de fãs. O garoto prodígio se tornou uma história de advertência sobre uma fama que deu errado. Número 6. Juliana Rose. Se você foi uma criança que cresceu nos anos 2000, é bem provável que você se lembre de ter assistido ao programa super colorido e peculiar chamado Lazy Town. Era cheio de personagens vibrantes e melodias grudentas que às vezes podiam ser um pouco irritantes. Um dos personagens mais marcantes foi a Stephanie, com seu cabelo rosa e sua personalidade alegre. Juliana Rose Mauriello foi a atriz que interpretou a Stephanie em Lazy Town por um tempo. No entanto, com o tempo, os produtores decidiram que ela já estava velha demais para o papel e a substituíram. Segundo alguns rumores que estão circulando na internet, Mauriello foi presa várias vezes por prostituição e tráfico de drogas. No entanto, muitas pessoas classificaram essas acusações como falsas e infundadas. A própria Mauriello negou veementemente essas acusações e afirma que nunca foi presa por nenhum motivo, e muito menos por crimes como prostituição e tráfico de drogas. Alguns até sugeriram que poderia ser uma história falsa desmentida ou uma encenação engenhosa criada para manchar a reputação da ex-atriz mirim. Desde então, a carreira da Morellis despencou e ela teve poucas oportunidades de atuar. É uma verdadeira pena ver uma atriz tão talentosa tropeçar e cair dessa forma, tudo por causa de seus próprios erros bobos. Número 5. Britney Spears. Estamos no final dos anos 90 e o single de estreia contagiante da Britney Spears, Baby One More Time, chega às paradas. Ela tem a voz, os movimentos e aquela qualidade inegável de estrela que a destaca. O mundo está devorando a palma da sua mão perfeitamente cuidada, Veitausenden. O sucesso está praticamente garantido. Alguns anos depois, a Britney se torna a rainha do pop com sucessos como Toxic Oops e Did It Again. Ela é imparável. Eu fiz de novo. Ela é imparável. Mas então a trama se complica. Os rumores sobre travessuras malucas e decisões questionáveis começam a circular ao seu redor, celebrando relacionamentos complicados e o infame incidente do cabelo raspado. À medida que sua vida pessoal desmorona, a sua carreira, que antes era próspera, também vai por água abaixo. A mídia entra na dança e se delicia com cada passo em falso, enquanto os paparazzi assediam a atriz com manchetes sensacionalistas e a indiferença geral pelo seu bem-estar. É como ver um acidente de carro em câmera lenta do qual você não consegue desviar o olhar. O último prego no caixão da carreira de Britney foi sua batalha pela tutela. Ela lutou para se livrar do pai controlador e retomar sua vida. Suas lutas ofuscaram seu talento, e o mundo parecia mais interessado no drama pessoal do que em seus dons musicais. A batalha judicial virou um espetáculo mundial, com documentários apoiando Britney. Suas lutas ofuscaram seu talento, e o mundo parecia mais interessado no drama pessoal do que em seus dons musicais. A triste verdade é que suas lutas ofuscaram seu talento e o mundo parecia mais interessado no drama pessoal da Britney do que em seus extraordinários dons musicais. A magia que uma vez cativou o público se desfez na distância, substituída por um tênue brilho do que poderia ter sido. Número 4. Ezra Miller. Ezra Miller estava no topo do mundo. Era uma estrela em ascensão em Hollywood, com uma série de filmes e programas de TV de sucesso no currículo. Ele era talentoso e bem-sucedido, mas depois cometeu uma série de erros que mudariam sua vida para sempre. Tudo começou quando ele foi preso por desordem pública no Havaí. Ezra foi acusado de assediar um grupo de pessoas em um bar e também de jogar uma cadeira em uma mulher. Miller foi solto sob fiança, mas o incidente foi parar nos jornais e prejudicou sua reputação. Então, as coisas pioraram ainda mais. Miller foi acusado de estrangular uma mulher em um bar na Islândia. Ele também foi acusado de manipular uma jovem fã e fornecer álcool a ela. Essas acusações foram muito sérias e geraram pedidos para que Miller fosse demitido de seus próximos projetos. Miller se desculpou desde então pelo seu comportamento, mas o dano já está feito.
A carreira dele está em ruínas e não está claro se ele conseguirá se recuperar algum dia. Número 3. Lindsay Lohan. Na sua época, Lindsay Lohan era uma jovem atriz talentosa que tinha todo mundo torcendo por ela. Ela estrelou filmes de sucesso como Meninas Malvadas e Sexta-feira Muito Louca, mas problemas estavam à espreita para Lindsay. Suas festas na vida noturna de Hollywood. Lindsay frequentava clubes populares e suas decisões logo afetaram sua carreira. Ela aparecia nas revistas de fofoca por suas travessuras e começou a chegar atrasada nos sets de filmagem. Lindsay se tornou uma frequentadora assídua dos clubes mais populares, tropeçando pelo tapete vermelho com um coquetel na mão, e suas decisões questionáveis logo começaram a cobrar o preço na sua carreira. Lindsay não só aparecia nas revistas de fofoca por suas travessuras nas festas, mas também começou a chegar atrasada, se é que aparecia nos sets de filmagem. Sua carreira promissora como atriz começou a desmoronar. Diretores e produtores já não a viam como confiável e profissional. Os rumores sobre sua falta de confiabilidade e comportamento errático se espalharam rapidamente. Antes que percebêssemos, a reputação de Lindsay ficou manchada. E não vamos esquecer seus problemas com a lei, infrações de direção sob efeito de álcool, violações da liberdade condicional e sua passagem por um centro de reabilitação. E antes que a gente percebesse, a reputação da Lindsay ficou manchada. E não vamos esquecer seus inúmeros problemas com a lei, suas infrações relacionadas à direção sob efeito de álcool, suas violações da liberdade condicional e até mesmo sua passagem por um centro de reabilitação. Lindsay parecia estar presa em um ciclo interminável de problemas. Os paparazzi não se cansavam de registrar seus momentos problemáticos e o mundo não pôde evitar observar com incredulidade como a queda de uma estrela promissora se desenrolava diante de nossos olhos. Número 2. Mel Gibson. Mel Gibson, um homem que costumava ressoar com fama e glória. Mas ele embarcou em uma jornada sem volta para uma cidade que destruiu sua carreira. E agora não tem como voltar atrás para ele. Mel Gibson estava no topo do mundo. Ele estrelou filmes de grande sucesso como Coração Valente e Mad Max. A galera o adorava, venerava seu talento e admirava seu charme rústico. Mas não sabíamos que por trás daquele sorriso encantador estavam surgindo problemas. Problemas estavam se formando. Tudo começou em um bom dia de 2006, quando a polícia parou Mel Gibson por dirigir bêbado. Isso é algo que pode acontecer com qualquer um. Mas o Mel fez uma bagunça com essa situação. Em vez de manter a calma e aceitar a responsabilidade, ele partiu para uma diatribe venenosa, soltando insultos racistas. A notícia se espalhou e a mídia se divertiu. O mundo inteiro viu um lado diferente do Mel Gibson. A notícia se espalhou e a mídia se divertiu muito. Naquele dia, o mundo inteiro viu um lado diferente do Mel Gibson. De repente, a carreira dele começou a desmoronar como um castelo de areia mal construído. Os estúdios de cinema começaram a se afastar dele mais rápido do que se pode dizer. Os diretores se negaram a trabalhar com ele e o público virou as costas. Justo quando a gente achava que o drama tinha acabado, mais esqueletos começaram a aparecer. Do armário do Mel começaram a surgir relatos sobre seu comportamento machista e suas tendências abusivas com suas ex-parceiras. Parecia não haver fim para as revelações escandalosas. Hollywood, que antes era seu parque de diversões, se transformou em um campo de batalha e Mel era o inimigo. Se a gente olhar para os dias de hoje, a carreira do Mel Gibson não é mais do que uma sombra do que foi. Claro, ele continua fazendo filmes aqui e ali, mas nada se compara aos sucessos de bilheteira que ele costumava produzir. O mundo simplesmente não esqueceu da feiura que manchou sua reputação. Armie Hammer número 1. Armie Hammer era a definição de uma superestrela de Hollywood. Ele tinha tudo a seu favor, uma aparência de matar e um talento de atuação incrível.
Um monte de sucessos de bilheteira, como a série da rede social Chame-me pelo seu nome e O Lobo Solitário. Este cara estava em alta, mas ele não sabia que estava prestes a presenciar a queda definitiva da sua carreira, e não foi nada agradável. Esse cara estava em alta, mas ele mal sabia que estava prestes a testemunhar a queda final de sua carreira, e isso não foi agradável. Tudo começou quando uma garota se aproximou e acusou o Hammer de ter enviado algumas mensagens confusas sobre suas fantasias sexuais, que incluíam canibalismo e violação. Essas mensagens se tornaram virais mais rápido do que um rastilho de pólvora. Claro, o Hammer negou as acusações, mas o dano já estava feito. Hollywood não perdeu um segundo para jogá-lo fora. O coitado foi cortado de vários projetos, até a Geo deixou de lado por causa do próximo casamento inesperado. E para piorar, a agência dele, a Tito WM, cortou os laços, deixando ele de fora. E para piorar, a agência dele, a Tito WM, cortou os laços, deixando ele de fora. Vamos dizer que os fãs dele se sentiram traídos. Eles tinham uma imagem do Hammer como um galã romântico e agora o viam como uma espécie de psicopata. Foi um tapa na cara, uma verdadeira lição de vida. Até nossos ídolos podem ser monstros disfarçados. Para o Hammer, foi uma história que nos serviu de alerta sobre como as redes sociais e a cultura do cancelamento têm o poder de derrubar até os mais poderosos. A carreira dele ficou arruinada para sempre, só o tempo dirá se ele conseguirá se recuperar algum dia desse desastre cataclísmico. A carreira dele ficou arruinada para sempre, só o tempo dirá se ele vai conseguir se recuperar algum dia desse desastre cataclísmico.